Bom dia, bom dia. Vamos iniciar aí mais um treinamento, o método de vendas IBS. Você está assistindo essa apresentação pela primeira vez, eu aconselho que você pegue aí um bloco de anotação, um caderno, um papel, uma caneta, para fazer algumas anotações. A gente vai falar aí muito sobre estratégia de venda, técnica de venda, argumentação, mas principalmente como utilizar isso a teu favor na hora de fechar negociações por dentro da IBS. Então, você provavelmente já trabalha há algum tempo já com energia solar, mas agora você está dentro do Instituto Brasileiro de Energia Solar. Como que você pode usar isso a teu favor para fechar mais negociações, para ter mais resultados, para aumentar o teu faturamento? É sobre isso que a gente vai falar nesse treinamento. Não é um treinamento de vendas normal, onde a gente vai falar de técnicas de venda, mas nós vamos falar de uma metodologia de venda utilizando a IBS como diferencial, como oportunidade aí para vender mais, diferenciar da concorrência e entregar mais valor do que os seus concorrentes. É uma metodologia extremamente eficiente. Nós temos integradores que já fizeram esse treinamento antes e tiveram aí resultados de dobrar faturamento, triplicar faturamento. Tivemos integradores aí que tiveram resultado de até 10 vezes mais faturamento do que tinham antes de implantar essa metodologia. Então, se você é vendedor, se você é dono da integradora, eu aconselho que você realmente mergulhe nesse treinamento, tome nota, anote aquilo que vai ser falado aqui, porque gera muito resultado, tá? Então, deixa o celular uma horinha de lado aí, uma hora de treinamento que vai gerar grandes resultados. Às vezes você vai estar ali conversando com o cliente pelo WhatsApp, vai perder um insight, uma ideia, algo que vai gerar impacto lá na frente. Então, se dedica a uma hora de treinamento e grande resultado que vai vir a partir do momento que você aplicar, colocar em prática o que vai ser dito aqui. Então, dito isso, meu nome é Vinícius Gonzalez, sou o CEO da IBS, vou conduzir esse treinamento, essa metodologia, e até um pouquinho antes do meio-dia aí já vamos ter encerrado o nosso treinamento. Então, iniciando aqui sobre o objetivo do treinamento, então entender que nós não somos apenas vendedores, nós somos consultores de investimento, e aqui eu não estou falando apenas de usina de investimento, mas também nas usinas de alto consumo, né? Um cliente que vai fazer uma usina residencial, comercial, do agronegócio, mesmo que não seja uma usina de investimento, né, para aluguel de usina, rentabilidade através da cooperativa, ainda assim ele é um investidor, porque ele está investindo no sistema e vai ter um retorno em geração de energia, um retorno em economia, um retorno em dinheiro a partir do investimento que ele está fazendo. Então o cliente ele não é apenas um cliente, ele é um investidor, né? Esse cliente não é um comprador, mas um investidor. E isso é muito importante, a gente vai falar bastante sobre isso no decorrer da apresentação. E daí nós finalizamos o treinamento com os degraus da sabedoria em vendas, que é a mentalidade do vendedor, o que você como vendedor tem que ter de mentalidade para você também gerar mais resultados como vendedor, né? Conseguir alcançar novos patamares, dobrar, triplicar, quadriplicar aí os resultados que você pode ter em vendas. Então, energia solar não é uma despesa, é um investimento. Acredito que todos vocês já tenham acesso a esse argumento. Provavelmente muitos de vocês já utilizam esse argumento lá na ponta, na hora de apresentar para o cliente de vocês, mas a gente pode se aprofundar muito mais nisso. Para você saber se você já se aprofunda nesse argumento, é só você se perguntar se você usa a palavra rentabilidade e segurança na hora de conversar com o seu cliente. Quando você está vendendo uma usina residencial, uma usina comercial, uma usina rural, você fala sobre rentabilidade e segurança com o seu cliente? Se você já fala sobre rentabilidade e segurança, é porque você já trata energia solar como investimento. Se você ainda não fala, você está perdendo uma grande oportunidade de dar escala aí nos seus resultados. E se você já fala, eu vou trazer algumas técnicas aqui para você se aprofundar muito mais e trazer ainda mais essa segurança e essa garantia de rentabilidade para esses investidores. Então aqui é um bom ponto de partida para você saber. Se você está com papel e caneta na mão, escreva essa palavra rentabilidade e segurança, que a gente vai falar muito sobre essas duas palavras no decorrer desse treinamento. Então já põe aí, né, a base do nosso treinamento vai girar em torno de rentabilidade e segurança. Então vamos se aprofundar ao longo aí do treinamento. É muito interessante. Se o usina solar é um investimento, então o seu cliente é um investidor, né? E você é um consultor de investimento.
Quando se trata de investimento, você nunca vê um cliente ir para o gerente do banco ou gerente de investimento e falar assim, viu, qual que é o investimento mais barato que você tem aí? Todo investidor ele busca rentabilidade e segurança, ele não busca o mais barato. Quando o seu cliente está buscando o mais barato, é um sinal de que ele não está se comportando como um investidor. É um sinal de que o seu cliente não sabe que energia solar é um investimento. Ele está lidando com energia solar como se fosse uma compra, como se ele fosse comprar Nescau. É um bom comprador, o que todo bom comprador faz? Eu vou comprar Nescau, eu vou lá, coto em 10 mercados, vejo qual é o mercado que tem a melhor condição e você compra naquele mercado que tem a melhor condição. Isso é o que todo bom comprador faz. O que todo bom investidor faz? Todo bom investidor, ele busca todas as opções de investimento e ele vai ver qual tem a maior rentabilidade e a maior segurança. Tem um investimento aqui muito rentável, mas pouco seguro. Tem um investimento com uma rentabilidade baixa, mas muito inseguro. Então ele está sempre buscando ali um equilíbrio entre rentabilidade e segurança. É assim que o investidor toma a decisão. E o seu cliente residencial, ele é um investidor, só que ele não sabe. E ele toma a decisão da maneira errada. Então faz parte do nosso papel, como vendedores, como consultores de investimento, conscientizar o cliente. Então, o cliente não sabe que energia solar é um investimento e é seu papel contar isso para ele. O papel do vendedor, do integrador, explicar isso para ele. Então, o processo de decisão dele normalmente é baseado em fazer a compra a partir daquele que é mais barato. A partir do momento que ele entende que energia solar é um investimento, ele vai tomar a decisão a partir do ponto de vista de um investimento rentável e seguro. Então, o que eu costumo dizer? Quando o seu cliente senta na sua frente, normalmente é um comprador que sentou na sua frente. Então, você está conversando com o cliente, seja pessoalmente, seja por WhatsApp, você normalmente está conversando com um comprador. E é seu papel virar uma chavinha na cabeça do seu cliente para ele começar a se comportar como um investidor. Então, a sua missão, como consultor de investimento, é virar essa chavinha. Então, todo cliente que você está conversando, ele está se comportando como um comprador. E você tem que transformar ele num investidor. Como é que você faz para um comprador virar um investidor? Como que você vira essa chavinha? Como que você ajuda o seu cliente a virar essa chavinha? Primeiro, você tem que entender que esse é seu papel. Se você não fizer ele virar essa chavinha, ele vai se comportar como comprador. O que todo bom comprador faz? Compra o mais barato. Então, se o seu preço não é o mais barato da sua cidade e você não vira essa chavinha, você vai perder as vendas. Então, você tem que ajudar o cliente a entender e você é responsável por fazer isso. Não só de transformar o seu cliente num investidor, mas também entender que o seu cliente não entende de energia solar, não entende de placa, não entende de inversor. E tudo isso é seu papel conscientizar ele, é seu papel ajudar ele a entender o mercado para ele tomar uma decisão consciente. Então, é a responsabilidade do vendedor educar o cliente, explicar que ele é um investidor e não um comprador. Quando eu uso a palavra educar aqui, significa que você tem que literalmente ser um professor, você tem que dar aula para o seu cliente, ensinar ele. E quando a gente fala de educar, de dar aula, a gente entender que todo professor tem um processo ali de dar a mesma aula toda vez. Por que todo professor dá a mesma aula uma vida inteira? O cara é professor há 20 anos, ele dá aula de subtração lá para a turma dele. Ele dá a mesma aula há 20 anos, a mesma aula. Por que ele dá sempre a mesma aula? Porque são sempre novos alunos. E o seu cliente também. Então, você vai ter que falar sempre a mesma coisa para o seu cliente, que é sempre um novo cliente. Às vezes, nós, como vendedores, a gente quer resumir, já falei tantas vezes aquilo, já estou cansado de falar aquilo. Você quer resumir aquilo. Mas esse é seu papel, você tem que falar. Esse treinamento que eu estou dando aqui para vocês, eu já devo ter dado umas 100 vezes. E é o mesmo treinamento, é toda vez a mesma coisa. Então, esse é o meu papel, é dar essa aula. Você, como vendedor, também, você tem que dar essa aula sobre investimento em usina solar. Seja investimento numa usina de alto consumo, residencial, comercial, rural. Você tem que dar aula, você tem que falar toda vez a mesma coisa, dar toda vez a mesma aula. Por quê? Porque toda vez são alunos diferentes, toda vez são clientes diferentes. Quem está assistindo esse treinamento aqui não é a mesma pessoa que assistiu o treinamento da semana passada, da semana anterior. Então são pessoas novas que têm que falar a mesma coisa. Se você tentar resumir demais, você vai perder a qualidade daquilo que você está ensinando. Então eu vou trazer aqui para vocês alguns argumentos e geram venda. Você tem que usar o argumento. E toda vez que você for falar aquele argumento, você tem que falar de novo aquele mesmo argumento. É possível que alguns argumentos que você usava lá atrás, no passado,
que eram muito bons, que fechavam venda, ao longo do tempo você esqueceu de usar eles. E se você voltasse a usar, você ia voltar a ter resultado com eles. Então a gente tem que se policiar, né? Não deixar de usar os argumentos que são bons. E eu vou trazer esses argumentos, por isso eu falei para vocês, sugeri que vocês pegassem aí papel e caneta, porque os argumentos que eu vou trazer aqui, se vocês usar, vai dar muito resultado. E tem que usar toda vez. Então não confie apenas na tua memória, né? Einstein anotava tudo. Se até Einstein tinha que anotar as coisas, quem somos nós, né, para não anotar aquilo que a gente precisa colocar em prática? Então vamos lá. Você é responsável por transformar clientes em investidores. Você é responsável por transformar compradores em investidores. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Se você não fizer isso, você vai perder todas as vendas que o seu concorrente fizer mais barato que você. Então você é a pessoa responsável. Se você transformar o seu cliente num investidor, você está com meio caminho andado, né? Então, nós temos, né, diversos integradores e vendedores que já fizeram esse treinamento e eles falam assim, cara, eu tenho concorrência até apresentar a IBS. Então, eu vou ensinar como apresentar a IBS, né, trazendo essa garantia de rentabilidade e segurança para quem quer investir. E eles falam assim, eu tenho concorrência até apresentar a IBS. Depois que eu apresento a IBS, eu não tenho mais concorrência. Por quê? Você transforma o cliente num investidor e mostra que o melhor investimento é na tua empresa, porque a sua empresa é credenciada ao Instituto Brasileiro de Energia Solar. Então, se você quer investir com garantia de rentabilidade e segurança, você vai investir na tua empresa. O cliente vai investir na tua empresa, porque a tua empresa é credenciada à IBS e tem essa garantia de rentabilidade e segurança. Então, esse é o processo de venda que a gente vai se aprofundar ao longo desse treinamento. Você precisa entender que o processo de decisão do cliente ele é 30% racional, então baseado nos argumentos e os fatos concretos que você traz. Então é muito importante saber argumentar. Eu vou passar os argumentos, anotem esses argumentos e usem eles no dia a dia, mas ainda assim que os argumentos são muito importantes, ainda é mais importante a entender que o seu cliente decide por questões emocionais, ou seja, é a forma como você fala. Quanta autoconfiança você transmite, quanta credibilidade você transmite. Se você transmite mais credibilidade, mais autoconfiança, você vende mais. Então é muito... Pessoal, deu uma queda aqui na minha internet, mas acho que já voltou, né? Então é muito importante que você transmita essa credibilidade, essa confiança na hora que você está vendendo para o seu cliente. Então, saber argumentar é importante, saber os argumentos é importante, mas mais importante do que saber argumentar é argumentar com confiança, com credibilidade, transmitindo. Tá caindo a minha conexão. Pessoal, se cair, vocês aguardam um minutinho que eu conecto aqui no 4G do meu celular e mantenho a apresentação, tá? Deu 2 picos aqui, mas acredito que esteja estabilizado de novo. Então, o que eu estava dizendo é que você tem que trazer transmitir essa credibilidade. Eu vou fazer um pitch de venda. Imagina que eu sou um vendedor e eu tô lá vendendo para o seu cliente, né? Eu vou abordar o seu cliente, uma usina residencial. Então, além de toda a argumentação, falar da empresa, né? Você vai falar sobre a IBS. Eu vou trazer um argumento aqui de forma espontânea para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então você vai chegar para o seu cliente, vai apresentar tudo o orçamento, a proposta, tudo mais. Você olha, um dos grandes diferenciais de você comprar através da minha empresa é que minha empresa é credenciada ao Instituto Brasileiro de Energia Solar. Nós somos um ecossistema completo, gerenciando todo o processo da produção da sua usina para garantir a rentabilidade e a segurança do teu investimento. Eu não sei se o senhor sabe, mas energia solar é um investimento. Todo bom investidor busca rentabilidade e segurança. Na hora que você vai fazer um investimento, o que você vai avaliar para tomar a decisão do investimento que você vai tomar? O que você vai fazer? Você vai ver se é um investimento que é rentável, financeiramente rentável, você vai ganhar dinheiro, e se ele é seguro, se você não está correndo nenhum risco na hora de fazer o seu investimento. E quando você compra através da minha empresa, pelo fato de a gente ter o selo da IBS, pelo fato de a gente ser credenciado ao Instituto Brasileiro de Energia Solar, você tem uma certeza de estar negociando com uma empresa idônea, honesta, com qualidade na prestação de serviço.
E isso garante a rentabilidade do teu investimento e a segurança do teu investimento. Então, se você quer investir com garantia de rentabilidade e segurança, se você quer fazer um investimento seguro e rentável, você vai optar por escolher pela minha empresa, porque eu estou te oferecendo um produto de qualidade que vai garantir a rentabilidade, a performance, a geração de energia ao longo do tempo. Estou te oferecendo um serviço de qualidade, né, credenciado, homologado com o selo da IDS e toda a segurança do ecossistema. Você vai ter uma dupla garantia, a garantia da minha empresa e a garantia do ecossistema do Instituto Brasileiro de Energia Solar. Então, se alguma fatalidade acontecer comigo ou com a minha empresa, você tem a quem recorrer, você vai poder recorrer à própria IDS. Então, o que eu estou demonstrando aqui para você é que na hora que você optar por fazer um investimento através da minha empresa, você vai ter uma garantia de rentabilidade e uma segurança no seu investimento, que é o que todo investidor procura. Você está aqui no papel de investidor, então eu estou te oferecendo aquilo que você realmente procura. E seu cliente responde, olha, legal o que você está falando, muito bonito e tal, só que o seu concorrente me apresentou um orçamento aqui que está mais barato. Então é bacana o que você está falando, mas a diferença de preço está muito grande e sabe como é que é, a economia está difícil, né? Aquela conversa que vocês já sabem, e eu vou optar aqui pelo mais barato. Então você pode contra-argumentar falando assim, olha, eu entendo você buscar o mais barato. Todo bom comprador sempre compra o mais barato. Então, quem sabe comprar, o que todo bom comprador faz? Todo bom comprador faz vários orçamentos, busca aquele que é mais barato e compra o mais barato. Porque é assim que todos os bons compradores fazem. Só que energia solar não é uma compra. Você não está aqui no papel de comprador, você está no papel de investidor. Como que todo bom investidor faz? Todo bom investidor vai sempre avaliar duas questões: a rentabilidade do investimento e a segurança do investimento. Eu estou te oferecendo um investimento extremamente rentável, em um produto e um serviço de qualidade e um investimento totalmente seguro, porque a minha empresa pertence ao ecossistema do Instituto Brasileiro de Energia Solar. Você tem uma dupla segurança, você tem uma segurança muito maior do que se você investir através de outra empresa, entende? Aqui é só um pedaço do nosso argumento, tá, gente? O que eu queria trazer aqui para vocês não é o argumento em si. Eu vou trazer um pouco mais sobre a argumentação depois. Mas na forma como eu falei, entende que o que eu disse é muito mais poderoso pela forma como eu disse, a autoconfiança que eu tenho no ecossistema da IDS, o quanto eu confio nos nossos integradores e o quanto eu confio no ecossistema, eu consigo transmitir isso pela minha linguagem não verbal. É a forma como você fala. Então, quando você confia naquilo que você está vendendo, você vende muito mais. Então, parte do seu papel como um bom vendedor é você entender o que é o ecossistema da IDS e o que significa a sua empresa ser credenciada IDS. O que eu posso dizer para vocês, né? Talvez falando aqui mais com os vendedores. Com o dono da empresa, ele já sabe o que eu vou dizer. Mas você que é vendedor, provavelmente quando você começou a trabalhar aí nessa empresa, você não foi consultar o histórico judicial e nem o histórico financeiro da empresa onde você está trabalhando. Você não vai achar, vou trabalhar aqui nesse lugar, vou levantar isso, né? Você não levanta, mas nós levantamos para você. O que eu posso dizer é, a empresa que você trabalha é uma empresa idônea, uma empresa honesta. A gente fez o levantamento do CNPJ, dos sócios da empresa, então você trabalha numa empresa idônea, então você não tem com que se preocupar. E isso é muito importante, porque quando o investidor vai fazer um investimento, se ele investir numa empresa que não é idônea, ele está correndo muito risco mesmo. Risco de não receber o produto, de não entregar naquilo que prometem, de fazer o serviço pela metade, de não entregar qualidade, de posicionar os módulos apontados para o lado errado. Muita coisa dá para errar na hora de você fazer um sistema solar. A sua empresa que você trabalha é uma empresa idônea, honesta, que sabe o que está fazendo, que já está há tempo no mercado, que não está sendo processada por não entregar o que promete. Tem o dono da empresa onde você trabalha é uma pessoa idônea, honesta. Isso é muito importante no mercado de energia solar. E o que eu posso dizer é, todos os dias, vários integradores tentam se credenciar na IDS, integradores que não são idôneos, que não são honestos, integradores que são estelionatários, que tem um monte de processo judicial de cliente processando porque não entregou aquilo que promete. Então, vocês trabalham numa empresa que é idônea e honesta. Quem está dando esse selo? A própria IBS. E isso é importante você contar para o seu cliente. Então, quando você está lá na frente do cliente, você tem que contar isso. Assim, olha, minha empresa tem o selo da IBS. Você tem a certeza de estar negociando com uma empresa idônea, honesta, que tem qualidade na prestação de serviço. Entende? Porque tem muitas integradoras que não são. Tem muito integrador que não é idôneo, que não é honesto, que não entrega aquilo que promete e que, se o seu cliente investidor optar por comprar com eles, ele vai ter graves problemas.
integradores que entregam produtos de baixíssima qualidade. Ah, ele é mais barato, mas também está entregando uma porcaria, entende? Vocês estão oferecendo um produto e um serviço de qualidade. Isso é muito importante, vocês saberem disso e saber falar isso para o cliente de vocês. Então, você tem que saber apresentar, você tem que confiar. Então, eu estou trazendo um pouco da confiança do ecossistema da IBS para vocês, mas quanto mais você entender isso, mais vai ser a sua credibilidade lá na ponta. Então, saber falar, a gente costuma dizer que vendedor não vende aquilo que não compra. E eu queria fazer essa pergunta para você. Você já comprou a IDS? Você entende o impacto que a IDS traz para a empresa que você trabalha? Você usa o argumento da IDS? Você fala sobre a IDS na hora que você está vendendo? Você usa a marca da IDS na hora que você está se apresentando para o cliente? Você fala que você é credenciado? Porque você é vendedor, você faz parte, você é nosso representante aí na ponta. Você fala, olha, vou inventar o nome de uma integradora, eu sou da Sol 10, nós somos credenciados ao Instituto Brasileiro de Energia Solar. Quando você vai se apresentar, você diz isso? Ou você não, é segredo? Nós entramos para a IBS, mas é segredo, eu não conto para ninguém que eu faço parte da IBS. Então, você tem um grande diferencial para você se diferenciar da concorrência, mas você guarda isso como segredo. Então, não faz sentido você entrar na IBS se você não vai falar para o seu cliente que você faz parte da IBS. Então, é importante. Agora, vou falar o quê? Você tem que saber falar, né? Nós temos um integrador, um dos primeiros integradores, ele entrou na IBS, né, veio visitar pessoalmente, se credenciou, voltou para conversar com um cliente e ele me ligou, Miss, vamos ter que investir em marketing aqui na região porque ninguém conhece a IBS. Falei para um cliente que a minha empresa agora pertencia ao Instituto Brasileiro de Energia Solar. E o cliente respondeu para mim, tá, mas o que isso significa? Eu falei, o que você respondeu? Não soube responder. Então, o que significa? A sua empresa é credenciada ao Instituto Brasileiro de Energia Solar. O que isso significa? Se você não sabe responder, não adianta eu ter entrado na IBS. Agora, se você sabe responder, isso tem o potencial de dobrar, triplicar, quadriplicar suas vendas. Alguns integradores multiplicaram por 10, simplesmente porque eles sabem explicar o que isso significa. Então, você saber explicar. A sua empresa é credenciada à IBS. O que isso significa? Você sabe explicar? Então, parte desse treinamento é ajudar, ensinar você a explicar o que isso significa. É isso que nós estamos construindo ao decorrer desse treinamento. Você tem que saber explicar. Se você não souber explicar, o seu cliente não vai entender. Se você não contar para o seu cliente o que significa a sua empresa ser credenciada à IBS, o seu cliente não vai comprar de você, ele vai comprar de qualquer outro porque vai entender que é a mesma coisa. Então, vamos lá, vamos para um ponto importante. Quando você diz, minha empresa é credenciada ao Instituto Brasileiro de Energia Solar, o que isso significa? Significa que nós gerenciamos todo o processo de produção da sua usina, desde o fabricante, distribuidor, logística, financiamento, a integradora, a minha empresa que vai fazer a integração do teu sistema e a manutenção do seu sistema, tudo é gerenciado por dentro do ecossistema da IBS. E se for uma usina de investimento, até a própria cooperativa, tudo está dentro do ecossistema. Isso traz uma segurança muito maior. Então não tem risco de você comprar um produto de baixa qualidade. Então só trabalhamos com produtos homologados que garantam a rentabilidade do investidor. Não tem risco de você comprar de uma distribuidora que é o representante, né, do fabricante no Brasil, uma distribuidora que não vai entregar o produto, não existe esse risco. Não existe o risco de você não receber o produto, porque a logística é gerenciada pela IBS. Se você quiser financiamento, a IBS consegue a melhor taxa de financiamento solar para você. Não tem risco de você contratar um integrador que não seja idôneo, né? Um integrador que vai te passar para trás, que vai tomar um tombo. Não tem risco de ter um serviço de baixa qualidade, porque o integrador é credenciado à IBS. E se for uma usina de investimento, não tem risco de você não ter o retorno do seu investimento, porque nós temos a nossa própria cooperativa que vai alugar a sua usina e trazer a rentabilidade do seu investimento. Então, tudo que você precisa, todos os riscos que você corre na hora de fazer um investimento em energia solar, todos os riscos são gerenciados pela IBS, o que traz segurança para você, investidor. Então, por que vale a pena investir através de um integrador credenciado IBS? A gente gerencia todos os riscos. E é muito mais seguro você comprar um sistema de um integrador credenciado IBS do que comprar de um integrador que não é credenciado IBS, porque você não tem a certeza de que aquele integrador vai te entregar tudo aquilo que ele está prometendo.
Em relação à marca, gente, vou dar uma pincelada aqui de forma bem rápida, não é o objetivo do treinamento, mas é para acender o alerta de que vocês têm que saber também falar sobre produto, né? Então, as melhores marcas do mundo, né, inversor de string, Sungrow, líder mundial, Howe, segunda maior do mundo, Sólido, terceira maior com atuação no Brasil, líder mundial da linha monofase. Então, vender produtos de qualidade garantem a rentabilidade. Produtos de baixa qualidade têm perda de performance ao longo do tempo. Um produto ruim, ele vai cada vez gerar menos energia ao longo do tempo. Um produto de qualidade, ele vai permanecer, ele vai manter a potência nominal ao longo do tempo. Então é importante trabalhar com produtos de qualidade. Isso é muito importante você saber falar para o seu cliente. Quando você vai falar sobre produto, você também vai falar sobre rentabilidade e segurança. Produto de qualidade garante a rentabilidade e também garante a segurança da operação. Produto de baixa qualidade aumenta o risco e diminui a rentabilidade. Você tem que saber falar isso para o seu cliente. Quando o seu concorrente vem com um produto de baixa qualidade, você tem a grande oportunidade de desqualificar a sua concorrência. Quando o seu concorrente vai trabalhar com um DIE ou com um produto Xing Ling que ninguém conhece, você vai falar assim para o seu cliente, fala assim, olha, esse produto que o meu concorrente está te oferecendo, ele é banido da IDS. Eu não posso trabalhar com esse tipo de produto nem se eu quisesse, porque esse produto ele não te garante rentabilidade e nem segurança. Como a minha empresa é credenciada ao Instituto Brasileiro de Energia Solar, nós tratamos você como investidor. E todo bom investidor busca rentabilidade e segurança. Esse tipo de produto não te garante nem rentabilidade, que ele vai perder performance ao longo do tempo, cada vez vai gerar menos energia. Você está fazendo investimento num sistema solar para gerar energia para os próximos 20, 30, 40, 50 anos. Você não quer comprar um produto de baixa qualidade que ele todo ano vai gerando cada vez menos. Então, eu vou te vender um produto que vai garantir a rentabilidade. E esse tipo de produto que o meu concorrente está te oferecendo, ele não te garante a segurança. Tem um alto índice de acionamento de garantia. Se tiver que acionar a garantia, você vai ter dor de cabeça, talvez nem consiga fazer a substituição do produto, dependendo do produto que você estiver falando, né? Então, saber falar isso para o cliente, assim, ó, esse produto não garante rentabilidade e segurança. Isso daqui, gente, não é falar mal da concorrência. Isso daqui é desqualificar a concorrência. Falar mal da concorrência pode? Não pode. Falar mal da concorrência é antiético. Desqualificar a concorrência pode? Pode. Isso é o mínimo que um bom vendedor faz. Vendedor que não desqualifica a concorrência não sabe vender. Então, desqualificar, o que significa desqualificar? Existe um nível de qualidade. Então, existe o nível de qualidade da sua empresa e existe o nível de qualidade do seu concorrente. Desqualificar a concorrência significa mostrar para o seu cliente que a qualidade daquilo que o seu concorrente está oferecendo é menor do que a sua. E mostrar que a qualidade do que você está oferecendo é uma qualidade superior à dele. Então, o processo de desqualificação é o processo de mostrar para o seu cliente que a qualidade do seu concorrente é ruim e a qualidade sua é boa. Isso é o mínimo que todo bom vendedor tem que fazer. Porque se você não fizer isso, pensa comigo, o seu cliente está olhando lá, assim, ó, a qualidade dos dois é igual. Vou comprar qual? Vou comprar o mais barato. Seu cliente tem que ser muito burro para pagar mais caro em algo que tem exatamente a mesma qualidade. E como a gente sabe que o seu cliente não é burro, o que a gente vai fazer? Se o seu concorrente vender mais barato, ele vai comprar com o seu concorrente. Então, por que o seu cliente compra do seu concorrente? Porque o seu concorrente é mais barato e oferece a mesma coisa que você. Se o seu concorrente oferece a mesma coisa que você e vende mais barato, é claro que ele vai comprar do seu concorrente. Ah, Cris, mas meu concorrente não vende a mesma qualidade que eu. Então você não está desqualificando ele. Porque o único motivo para o seu cliente comprar do seu concorrente é porque ele está achando que é a mesma coisa e mais barato. Agora, se você conseguir desqualificar a sua concorrência, aí sim ele vai comprar com você. Porque ele vai ver assim, eu vou pagar um pouquinho mais caro, mas é bem melhor do que aquele que eu pago mais barato, só que lá eu não vou ter garantia de rentabilidade e é muito risco. Eu vou correr um risco desnecessário e ainda não vou ter rentabilidade. Aqui, com o integrador credenciado da IDS, eu tenho a certeza de rentabilidade e eu tenho segurança, entende? Por isso é importante você desqualificar a concorrência. Se você não faz isso, você vai perder todas as vendas em que o seu concorrente vender mais barato que você. Daí isso a gente não chama de vendedor, a gente chama de tirador de pedido. Tirador de pedido é o cara que fala assim, o que você quer? É isso aqui, anota. Se você não sabe apresentar, quando a gente fala assim, vender qualidade dá trabalho, você tem que argumentar. Vender preço é fácil, você só tira o pedido, entende? Vocês estão aqui porque vocês vão oferecer qualidade e segurança. Vocês vão oferecer rentabilidade e segurança. Para oferecer rentabilidade e segurança, você tem que falar, dá trabalho. Você tem que argumentar, tem que sair da sua boca. Se você não falar, você não vai ter resultado.
Por isso vale a pena trabalhar com os melhores do mundo. Então aqui falando de forma bem objetiva aqui, Sungrow, líder mundial, melhor inversor de string do mundo. Sungrow e Huawei são os topo de linha, se destacam em relação ao mercado internacional. E essas duas marcas juntas representam 55% do mercado mundial. O que significa isso? Se você somar todas os fabricantes de inversor do mundo inteiro, soma tudo que eles representam no mundo, não dá o que a Sungrow e a Huawei representam juntas. Então a Sungrow e a Huawei são maior do que todas as outras somadas. Se somar tudo, não dá o tamanho da Sungrow e da Huawei. Então são empresas extremamente poderosas, gigantescas. Tá? Aqui eu coloco a Solis também como um produto de boa qualidade e que está junto aqui entre os 3 melhores com atuação no Brasil, né? Então esses daqui não atuam de forma agressiva no Brasil, então destaque para esses 3. De maneira geral, eu aconselho trabalhar com o Sungrow, porque é sempre bom você vender o melhor do mundo. Mas eu não vou fechar o Sungrow. Não tem problema, mas vou fechar esses 2. Sempre leva para o seu cliente, vou levar um produto de preço de combate e o melhor do mundo. Deixe o seu cliente escolher. Se ele entender que vale a pena investir num inversor que garanta rentabilidade e segurança, ele vai optar em escolher o Sungrow. Aonde está isso daqui? No site da Canal Solar, que está nesse QR Code aqui. Então eu recomendo você salvar esse QR Code, salvar esse link, para você usar, né? Às vezes mandar para o cliente, estou te oferecendo um Sungrow, ele é o líder mundial, o maior do mundo. Né? Para quem vai vender Sungrow, eu recomendo mandar esse link para os clientes na hora que você for vender. Mais para frente eu vou colocar esse QR Code de novo, que não deu tempo de ler, tá? Sungrow, por que ele é considerado o número 1 do mundo? Porque é considerado o melhor inversor do mundo. Ele não tem limite de overload com garantia de fábrica, isso significa que ele não aquece. Ninguém vai usar um overload absurdo, mas isso é só uma demonstração da robustez, só uma demonstração de que ele é um inversor seguro. O que todo investidor quer? Segurança e rentabilidade. Tecnologia de ponta, né, as melhores tecnologias do mercado, existem outros inversores que também têm essa tecnologia. Um destaque para a MPPT Global, que é uma tecnologia que o Sungrow tem, que ele tem melhor performance em situação de sombra. Seja uma sombra de um poste, de uma árvore, de um prédio, de uma casa, da sombra das nuvens. Se tiver situação de sombra, o Sungrow gera mais energia. Se gera mais energia, maior rentabilidade. Então, inversor seguro e rentável. Um argumento que sai aqui um pouco do padrão, é um inversor bonito, silencioso, funcional. Esse aqui é supérfluo. É verdade, mas ninguém quer um inversor feio, barulhento e ruim de mexer no aplicativo, né? Então isso daqui é uma questão de funcionalidade, mas é bom também. E um argumento emocional, talvez o melhor argumento de todos, é o maior fabricante do mundo. Então Sungrow, maior fábrica de inversores do mundo. Toyota, maior fabricante de carro do mundo. iPhone, maior fabricante de celular do mundo. O que eles têm em comum? Eles são bons naquilo que eles fazem. Toyota não estraga, iPhone dura 10, 15 anos, negócio funciona, né? E o Sungrow também entra dentro disso. Então é um argumento extremamente emocional, mas muito funcional na hora de vender. A marca de inversores mais bancável do mundo, o que significa bancável? Segura, é a marca que não tem risco de falência, por 4 anos consecutivos. Então, qual é a marca de inversores mais segura do mundo? Sungrow. O que todo investidor quer? Segurança e rentabilidade. Quer oferecer um inversor seguro? O nome dele é Sungrow. Mais de 26 anos de indústria, mais de 150 países de atuação, mais de 99% de eficiência nos inversores e é número 1 no mundo é que mais investe em pesquisa e desenvolvimento. Só a título de comparação, o que a Sungrow investe em tecnologia, o que a Sungrow investe em pesquisa e desenvolvimento é mais do que o faturamento total das rodas. Só para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza. Então, inversor com alto rendimento, confiável, robusto, fácil instalação e melhor custo-benefício. Apesar dele ser o melhor do mundo, o preço dele não é muito diferente dos outros inversores. É muito próximo dos outros inversores, o que torna ele o inversor mais rentável, melhor custo-benefício, o valor que você investe para a geração de energia que ele tem. Qual é o inversor mais rentável do mundo, que gera a maior rentabilidade do mundo? Sungrow. Qual é o mais seguro? Sungrow. Então, se você quer vender rentabilidade e segurança, qual você oferece? Sungrow. Então, vale a pena você colocar no seu portfólio e oferecer como uma opção de investimento rentável e seguro, oferecer o Sungrow. Então, seu papel é ter essa abordagem consultiva, ajudar o cliente a investir com sabedoria, focando sempre em rentabilidade e segurança. Vamos lá.
tudo que você for falar, você vai falar sobre rentabilidade e segurança. O serviço que você presta é um serviço que tem o selo da IBS, isso garante rentabilidade e segurança. O produto que você está oferecendo, produto de qualidade, mantém performance ao longo do tempo. Você está oferecendo rentabilidade, é produto que é seguro, segurança. Então, a sua empresa garante rentabilidade e segurança, o seu serviço garante rentabilidade e segurança, o produto que você oferece garante rentabilidade e segurança, o fato da sua empresa ser credenciada ao Instituto Brasileiro de Energia Solar garante rentabilidade e segurança. Tudo gira em torno de rentabilidade e segurança, porque é isso que o seu cliente está procurando. Uma vez que você ensina ele que energia solar é um investidor, você ensina ele que investidor busca rentabilidade e segurança, você mostra para ele que a sua empresa é a que oferece a maior rentabilidade e a segurança entre todos os concorrentes da tua cidade. Dessa maneira você ganha a venda. Se você souber apresentar isso, se você souber conduzir esse raciocínio do seu cliente, a venda é sua. É o que os nossos clientes falam. Eu tenho concorrência até apresentar a IBS. Depois que eu apresento a IBS, eu não tenho mais concorrência. Você vai mostrar para o seu cliente que a decisão dele vem a partir de rentabilidade e segurança, e você vai mostrar para o seu cliente que você está oferecendo garantia de rentabilidade e segurança para ele investir no mercado de energia solar. Seja uma venda residencial, comercial, rural, seja uma venda de uma usina de investimento. O mesmo argumento, é o mesmo processo de venda. Você garante rentabilidade e segurança. Todo bom investidor busca rentabilidade e segurança, e é exatamente isso que você está oferecendo para o seu cliente. Aqui está um grande argumento, uma grande frase que você pode usar no seu dia a dia para vender sistema solar. Tá? Então, a maior objeção que nós temos, e o concorrente é o mais barato. Então, como é que quebra essa objeção? Explicando que energia solar não é uma compra, que ele não está no papel de comprador, ele está no papel de investidor, e o investidor busca a maior rentabilidade e segurança e não o mais barato. Então, quando ele escolhe o menor preço, ele está escolhendo a menor geração de energia. Se vai gerar menos energia, ele está escolhendo a menor rentabilidade. Então, menor preço é menor rentabilidade. O seu cliente não quer a menor rentabilidade do mercado, entende? Você vai fazer um investimento, eu vou investir em poupança. Por que você vai investir em poupança? É a menor rentabilidade que tem no mercado. Ah, porque é mais seguro. Investe no CDI, CDB, que também é seguro, e a rentabilidade é maior, entende? Então, por que o seu cliente vai escolher poupança? Ele não sabe investir, ele não sabe que poupança não é um bom investimento, ele está escolhendo a menor rentabilidade. Você tem que ajudar ele a investir, você tem que ensinar ele sobre o investimento. Então, menor preço significa menor geração, que significa menor rentabilidade. Eu vou comprar o mais barato. Mais barato significa mais suporte, mais problema, mais risco. O seu cliente quer mais segurança, ele não quer mais risco. Quando ele escolhe o mais barato, ele está escolhendo a opção com maior risco. Ele não quer risco. Então, de forma estruturada, menor preço significa menor rentabilidade, mais barato significa mais risco. Seu cliente não quer isso. Você só precisa ensinar ele sobre energia solar é um investimento e você está trazendo rentabilidade e segurança para esse investimento que ele vai fazer. Esse é o processo de venda, é assim que você conduz a venda utilizando a metodologia da IDS. Mas o outro vendedor disse que o dele também é bom, como é que eu vou saber quem está falando a verdade? Esse é papo de vendedor. Você tem o selo da IBS. Você tem o selo da IBS, o seu concorrente não tem. Então, isso diferencia você do seu concorrente. Como é que eu vou saber quem está falando a verdade? Eu tenho o selo da IBS. Eu tenho a certificação do Instituto Brasileiro de Energia Solar. A minha empresa passou pelo crivo de idoneidade e qualidade. Você tem a certeza de que eu estou te falando a verdade, que eu vou te oferecer um produto de qualidade, que eu vou te oferecer um serviço de qualidade. O meu você tem certeza. O outro é ruim? Eu não sei sobre o outro. Mas o meu é certeza de que é verdade. Se o que ele está falando é ou não é, não sei. Mas a minha está falando a verdade. Se o cliente estiver oferecendo um produto de baixa qualidade, você estiver oferecendo um Sungrow, aqui está o QR Code de novo, é o mesmo QR Code lá do canal solar. Se você não pegou antes, pega agora, aponta seu celular e anota. Se você está vendendo um Sungrow, você vai lá e mostra, cara, eu estou te vendendo o melhor do mundo, está aqui um fato concreto, não é minha opinião, estou te mostrando aqui, olha aqui o site, canal solar, referência em notícias solar, aqui tá, esse é o maior do mundo, eu estou te oferecendo o melhor do mundo, minha empresa é credenciada da IBS, certificado pela IBS, estou te garantindo qualidade, estou te garantindo rentabilidade para o investimento, estou te garantindo segurança para o teu investimento. Esse é o processo. Pessoal, aqui um recadinho rápido, tá? Então, uma vez que vocês se credenciaram ao IDS, eu vou voltar aqui para um resumão da argumentação, que é só um recado rápido. Então, para você ter acesso aos melhores preços, você tem o nosso portal. Então, você tem um contrato de parceria com a IBS.
É importante que esse contrato seja honrado para que você permaneça dentro do ecossistema. Então, o nosso contrato de parceria é que você nos dê a preferência de compra, que preferencialmente você compre por dentro do ecossistema. É importante que o seu cliente receba a nota fiscal da IBS. Então, uma vez que você adquire o produto por dentro da IBS, ele vai receber a nota fiscal da IBS. Então, isso vai demonstrar uma segurança muito maior. Depois de todo esse processo de venda, é importante que isso aconteça. Não são obrigados, vocês não são obrigados a comprar, mas tem que nos dar a preferência. Então, para você ter as melhores condições, os melhores preços, você pode utilizar a nossa plataforma, mas sempre converse com o seu gerente, né? O gerente de conta da IBS, ele sempre vai trazer a melhor condição para você. É importante sempre que você fale com ele na hora de fechar a venda. Aqui um ponto muito importante. O discurso que eu apresentei até aqui, ele é extremamente eficiente e vai fazer com que você venda muito, mas sem uma forma de você potencializar ele muito mais, que é a utilização da marca IBS. Nós recomendamos que você utilize a marca da IBS. Você pode mandar bordar no seu uniforme, você pode fazer um crachá para você usar quando você for prospectar o cliente, você pode usar isso no orçamento, né? Quando você for levar a proposta, leve uma proposta que apareça a logo da IBS. Utilize a marca da IBS. A marca do Instituto Brasileiro de Energia Solar é uma marca muito forte. Se você usar essa marca, vai dar resultado. Nós temos integradores aí com mais de 10 anos de experiência, que tem um know-how gigantesco, que tem uma marca muito forte na região que eles atuam, e eles falam assim, cara, é impressionante como a marca IBS facilita o processo de venda. Você pode ser o melhor vendedor aí da tua região, da tua empresa, você pode ter as maiores habilidades de venda. Você vai perceber que quando você está com a marca da IBS, fica mais fácil o processo de venda. Por quê? A marca Instituto Brasileiro de Energia Solar traz autoridade para você. O seu cliente não vai olhar para você como um vendedor, ele vai olhar para você como a autoridade no assunto de energia solar. Ninguém entende mais de energia solar do que um consultor do Instituto Brasileiro de Energia Solar. Por ele, vai passar lá dezenas de vendedores de outras empresas, que são seus concorrentes. Mas uma autoridade, alguém que faz parte do Instituto Brasileiro de Energia Solar, vai ser só você. Então, use isso a seu favor. Use a marca. Quando você estiver no seu cliente, se você estiver com o crachá da IBS, você vai observar que o cliente olha para você, escuta o que você está falando e olha para a marca. Então, ele fica olhando para você, olhando para a marca. A marca é muito forte, agrega demais, gera muito resultado e faz com que você venda mais. Então, se você ainda não tem uma marca da IBS em algum lugar da sua identidade visual, utilize, né? Manda abordar a IBS, usa um crachá, usa um impresso, usa um cartão de visita, faça algo para que você se identifique como Instituto Brasileiro de Energia Solar. Isso é importante, isso vai gerar resultado. Pessoal, agora eu vou fazer um resumão. Quem não anotou nada até aqui, agora é a hora de anotar ou tirar um print dessa tela, para pelo menos isso você tem que ter em mãos, tá? Que é um resumão de como você apresentar a IBS. Vou colocar na tela e já vou falar como se eu estivesse apresentando para o meu cliente utilizando essa metodologia. Eu sou o Vinícius, credenciado no Instituto Brasileiro de Energia Solar. Somos um ecossistema completo para atender o mercado de energia solar. Gerenciamos todo o processo de produção da sua usina, garantindo rentabilidade e segurança para o seu investimento. Todo bom investidor busca rentabilidade e segurança, e é exatamente isso que eu te ofereço. Garantia de rentabilidade e segurança para você investir nesse mercado. Pessoal, em 3 frases é o resumo de tudo que a gente falou aqui em 43 minutos. Essas 3 frases você tem que memorizar, tem que escrever, colar na parede do teu escritório, da tua casa, do teu carro. Essas 3 frases você tem que usar. Lembra que a gente falou que o seu papel é de professor, né? Você tem que falar várias vezes a mesma coisa. Quer uma coisa para você falar todas as abordagens? Essas 3 frases. Claro que você não precisa falar idêntico aqui, você não vai falar igual um robô, né? Mas é esses 3 conceitos, essas 3 ideias que você precisa passar. A primeira ideia é, você precisa se apresentar como pertencente à IBS. Você faz parte da IBS. Não apresente a IBS como algo distante de você. Olha, nós temos uma parceria lá com o Instituto Brasileiro de Energia Solar. Não é lá com a IBS. Você é a IBS. Eu sou do Instituto Brasileiro de Energia Solar. Se apresente como quem faz parte disso. Isso vai aumentar o seu nível de autoridade. Você não vai falar que você tem uma parceria distante com a IBS. Você, olha, eu represento o Instituto Brasileiro de Energia Solar aqui na nossa região. Eu sou o representante da IBS na nossa região. Se apresente como alguém que faz parte disso.
Mas o que que isso significa? Lembra que o nosso primeiro integrador perguntou? Tá, mas meu cliente falou, o que que isso significa? Seu cliente não precisa perguntar o que que isso significa. Já diz para ele o que significa. Significa que todo o processo de produção da sua usina é gerenciado pela IDS e a gente garante a rentabilidade e a segurança do seu investimento. Por que que isso é importante? Porque todo investidor busca rentabilidade e segurança. Eu não sei se o senhor sabe, mas energia solar é um investimento. E todo investidor busca rentabilidade e segurança. Ah, muito bacana, você disse, muito bonito, mas o seu concorrente está vendendo muito mais barato e a economia está complicada, está difícil, eu vou comprar do mais barato. Daí vem aqui o último, olha, todo bom comprador sempre busca o melhor preço. Porém, energia solar é um investimento. Aqui você está no papel de investidor e não de comprador. E você volta para cá. Todo bom investidor busca rentabilidade e segurança e é exatamente isso que eu te ofereço. Pessoal, aqui a principal quebra de objeção do preço e aqui é a sua forma de apresentar de forma extremamente resumida. Então, tira uma foto dessa tela, tira um print dessa tela, grava um áudio no teu WhatsApp para você mesmo falando isso. Quando você estiver no carro, fica ouvindo esse áudio várias vezes até você memorizar e conseguir falar essas 4 frases de forma espontânea, com convicção, com entusiasmo, transmitindo autoridade e credibilidade. Se você falar essas 4 frases em todas as abordagens e você falar isso com autoridade, com autoconfiança, você vai gerar muito resultado mesmo. Muitas das vendas que hoje você perde para a sua concorrência, você vai converter e vai fechar a venda se você souber apresentar isso. Se você souber elaborar isso, então, muito mais. Se você elaborar conforme eu elaborei ao decorrer desse treinamento, ainda mais. Vinícius, você falou muita coisa. Eu acho que só essas 4 frases não é o suficiente. Eu diria para você, essas 4 frases são o suficiente. Mas você quer estar num nível superior, você quer fazer um negócio bem feito, você pode assistir esse treinamento mais vezes para isso ir entrando na sua mente para que você consiga falar cada vez com mais autoridade. Sugiro que você literalmente treine, fala com a parede da tua casa, treina até esse discurso sair da sua boca com confiança, com credibilidade. Isso vai gerar muito resultado. Então, de forma bem resumida, bem estruturada, bem objetiva, esses são os argumentos da metodologia de venda da IBS. Eu posso afirmar para vocês, sem sombra de dúvidas, que se você implantar isso no seu método de vendas, você vai pelo menos dobrar as suas vendas. Então pega, anota o dia de hoje, né? Vamos começar agosto agora, quanto você vendia e começa a colocar isso em prática e vamos ver quanto você vai vender. Vai fechar muito mais vendas, você vai fechar vendas que você não fechava antes, tá? Então agora eu vou ir para a fase final aqui do nosso treinamento, uma parte importantíssima também, que se você não entender o que eu vou passar aqui, provavelmente mesmo que você tenha o melhor argumento do mundo, você não vai gerar resultado de maneira alguma, que é os degraus de sabedoria em vendas, que é tipo o básico que um vendedor precisa saber para prosperar. Então, talvez algumas coisas aqui que eu vou falar você já sabe, talvez você tenha algumas coisas que você não sabe, e talvez tenha algumas coisas que você sabe, mas não está fazendo. Então, vai ser uma oportunidade de você colocar em prática aquilo que você esqueceu, que já sabia, e também, talvez, de conhecer algo que você ainda não sabia. Quais são os degraus? Tipo, em ordem de escala, o que é o mínimo que um vendedor tem que saber para ele prosperar na vida de vendedor, para ele crescer, né, em resultado? Primeiro degrau é entender que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Significa que você é responsável pelo resultado que você tem e não tem como terceirizar isso. Eu estou vendendo mal por causa da economia, estou vendendo mal por causa do governo, estou vendendo mal por causa da concorrência, eu estou vendendo mal por causa da região. Todo vendedor que tem uma boa desculpa não tem bons resultados. Você quer ter resultado? Assuma a responsabilidade. Não estou falando que não existem desafios. É claro que existe. Existem inúmeros desafios. Mas você é a pessoa responsável por superar ele. Você é que gera o seu resultado. Quer tirar a prova real disso? Tem vendedor ganhando dinheiro. Tem vendedor ganhando muito mais dinheiro do que você. Então, se tem gente ganhando muito mais dinheiro que você, tem algo que você pode fazer para ganhar mais dinheiro. Então, você é responsável pelo resultado que você tem. Quando o vendedor assume isso, assim, olha, apesar de ter diversos desafios, o meu resultado depende de mim. Se eu quero ter mais resultados, eu vou ter que fazer diferente. Se você fizer diferente, você vai ter resultados diferentes. Se você planta semente de melancia, você colhe melancia. Você planta semente de feijão, você vai colher feijão. Você colhe aquilo que você planta. Eu acabei de dar um treinamento, uma metodologia de vendas, onde você vai mudar a qualidade da sua semente. Agora você tem uma semente de qualidade superior. Se você colocar em prática o que a gente acabou de aprender, você tem uma semente muito melhor, isso vai gerar mais resultado.
Então, ter boa semente, ter bons argumentos, ter boa apresentação, saber apresentar, transmitir confiança, credibilidade na hora que você está falando, isso tudo gera resultado. O resultado que você tem é consequência do que você faz. Ah, Vinícius, eu estou usando os argumentos que você passou, mas não estou tendo resultado. Eu posso afirmar sem sombra de dúvida que você não está transmitindo credibilidade. Você está sem confiança, você não está falando com autoridade, você não está sabendo se expressar. Você precisa treinar mais. Treina para que você fale com autoridade aquilo que está sendo dito. Não é simplesmente o que você diz, mas como você diz. Não basta você ter uma boa semente. Você tem que saber plantar, adubar, regar. Você tem que saber fazer essa semente dar frutos. Se você não fizer, não vai ter resultado. Você colhe aquilo que você planta. Esse é o primeiro degrau, é o básico da sabedoria, não só em vendas, é a sabedoria para a vida. Você colhe aquilo que você planta. Se você não está tendo o resultado que você gostaria de ter, então muda aquilo que você está fazendo. É consequência, ação e reação. A consequência. Segundo degrau é entender que nem tudo aquilo que a gente planta será colhido. Parece contraditório, mas é complementar. O que isso significa? Que se você plantar, nem toda semente que você planta vai dar fruto. Você pode estar com a semente certa, mas nem toda semente que você plantar vai dar resultado. O que isso significa? Né? Qual é o conceito aqui? Qual é a sabedoria que a gente precisa entender? Você tem que plantar em grande quantidade, porque muitas sementes não vão vingar. Nas vendas, o que isso significa? Você tem que prospectar em grande quantidade, porque muitos clientes que você vai falar não vai fechar. Ele não vai fechar nem com você, nem com a concorrência, nem com ninguém. Ele não vai comprar, simplesmente aquela semente não vai dar fruto. Então você precisa conversar com mais pessoas. A cada 10 eu converso, eu fecho uma. Quer fechar uma por dia? Prospecta 10 por dia. A cada 20 que eu prospecto, eu fecho um. Então você tem que prospectar 20. Quanto melhor for a sua semente, maior vai ser a sua taxa de conversão. Mas sempre vai ser uma taxa de conversão. Você nunca vai conseguir fechar com 100% dos clientes que você fala. Então o princípio de sabedoria aqui do segundo degrau é prospecte em grande quantidade. Se você for o melhor vendedor do mundo, mas se for preguiçoso, você não vai ter resultado. Se você for um vendedor extremamente disciplinado, o vendedor mais disciplinado do mundo, mas você não souber apresentar o seu negócio, você não vai ter resultado. Tem que ter os dois. Tem que saber falar e tem que ter disciplina para prospectar. Normalmente, os vendedores têm a dificuldade com um dos dois. Então, ou você é um cara que sabe apresentar muito bem, mas é preguiçoso, ou você é um cara que é muito disciplinado, mas não sabe apresentar muito bem. Seja qual for o seu desafio, você tem que ter os dois. Sem você ter os dois, você não vai ter resultado. O dia que você tiver os dois, Vinícius, eu sei apresentar, mas eu sou preguiçoso. O dia que você curar da sua preguiça, você vai subir para o terceiro degrau, que é o celeiro cheio. O que significa o celeiro cheio? É resultado. Você vai colher muito. Então, o primeiro degrau você colhe o que planta, o segundo degrau, você nem tudo que você planta, você colhe. O terceiro degrau é, se você tiver disciplina, tiver habilidade de falar, você vai colher resultado, você vai ter o celeiro cheio. Você vai ganhar muito dinheiro, você vai fechar muitas vendas, você vai ter muito resultado. É consequência. Subiu o primeiro e o segundo degrau, o terceiro degrau é consequência, não tem como fugir disso. Agora, um conceito importante, celeiro cheio é relativo. Né? Talvez o seu celeiro cheio seja ganhar 5 mil por mês, talvez seja ganhar 10 mil por mês, 20 mil por mês, cada um tem um celeiro de um tamanho diferente. O que muda o tamanho do celeiro? Como é que faz para aumentar o tamanho do seu celeiro? Vinícius, para mim, o meu sonho da minha vida é ganhar 5 mil por mês. Então, se você fizer bem feito o primeiro e o segundo degrau, você vai ganhar 5 mil por mês, você vai encher o teu celeiro. Como é que faz para aumentar o tamanho do meu celeiro? Né? Tem a crença de merecimento. Quem já estudou um pouco de inteligência emocional, nós temos limitações, crenças e limitações. Como é que faz para você expandir essa limitação, para você aumentar o tamanho do celeiro? Generosidade, esse é um princípio de sabedoria. O generoso prospera. Quando você ajuda as outras pessoas a ganhar dinheiro ao seu redor, isso faz com que você ganhe cada vez mais. Então, se você trabalha na empresa, onde tem colegas de trabalho que também são vendedores, ensina esses vendedores a ganhar dinheiro. Você está começando a ganhar dinheiro, as coisas estão funcionando. Ensina os outros. O melhor aluno é sempre o professor. Se você ensina os outros a ganhar dinheiro, quem mais ganha é você. É a mesma coisa assim, começa a dar aula de como ter um casamento bem sucedido. O seu casamento vai ficar cada vez melhor. Quanto mais você ensinar os outros a como ter um casamento bem sucedido, melhor vai ficar o seu casamento. A venda é a mesma coisa. Quanto mais você ensina os outros a vender, melhor vendedor você se torna. Então seja generoso, ajude os outros, isso aumenta o tamanho do seu celeiro. É claro, quando você estiver ganhando dinheiro, doe um pouco do que você está ganhando também. Doe para uma instituição, doe na tua igreja, sei lá. Isso desperta a generosidade, desbloqueia a mentalidade, faz com que você tenha mais resultado.
E um segundo princípio dentro do celeiro cheio é: a arrogância precede a destruição. Isso aqui é muito comum, você ver pessoas que começam a prosperar, começam a ganhar dinheiro e de repente despencam. Porque elas começam a ganhar dinheiro e começam a ficar arrogantes, envaidecidas. Não se envaideça, não interessa a quantidade de dinheiro que você está ganhando. Isso não torna você melhor do que os outros. Se você se envaidecer, você vai cair. A arrogância precede a destruição. Eu vou explicar isso de forma bem sucinta, bem simples. Ninguém gosta de arrogante. Quando você vê alguém com cheiro de arrogância, você quer a pessoa longe de você. E princípio da prosperidade: ninguém ganha dinheiro sozinho. Se você é arrogante, ninguém vai estar com você. Se você é arrogante, ninguém vai estar com você, você vai despencar, entende? Se você ficar arrogante, as pessoas vão te boicotar e você vai perder tudo aquilo que você construiu. Então, dê um jeito de continuar com o coração humilde. Não interessa quanto dinheiro você está ganhando, isso não torna você maior do que os outros. Se você ganhar dinheiro e continuar com o coração humilde, as pessoas vão continuar te ajudando. Se você ganhar dinheiro e ficar arrogante, as pessoas vão parar de te ajudar e você vai despencar. É isso que acontece com pessoas arrogantes. A arrogância precede a destruição. Você já deve ter conhecido, talvez você já até tenha vivido isso. Pessoas que prosperam e despencam, prosperam e despencam. Porque quando prosperam, ficam arrogantes, e isso faz com que ela perca tudo aquilo que ela construiu. Quarto degrau é a identidade, entender que existe um propósito para tudo isso, né? O trabalho dignifica o homem, o trabalho faz parte do nosso propósito de vida, e dentro do nosso trabalho é a nossa oportunidade de ser luz na vida das outras pessoas. Então entenda que isso faz parte do seu propósito. Por onde você for, cara, seja a luz da vida das pessoas, leva alegria, leva diversão, faça a diferença na vida dos outros. Não é só apenas sobre você ganhar dinheiro. Claro, todos nós queremos ganhar dinheiro, levar qualidade de vida para nossas casas, para as nossas famílias, mas você também tem um propósito quando você está na rua prospectando cliente. Lembre que isso faz parte do seu propósito. Senão você vai ganhar dinheiro, vai acontecer com aquelas pessoas assim: ganhei muito dinheiro, aí ficou em depressão. Por quê? Porque não viveu o propósito. Faz parte do seu propósito ser luz na vida das pessoas. Isso faz parte da sua identidade. E aqui um aspecto muito importante. Como faz parte, os relacionamentos fazem parte da nossa vida, se você tiver relacionamento destruído, isso vai te... Tudo briga que você está metido no meio, isso gera raiva, rancor, ódio, mágoa, todas essas coisas drenam a sua energia. Não tem como você prosperar se você está carregando esse tipo de coisa no seu coração. Então, perdoa todo mundo que você tem para perdoar, fica leve, fica feliz, seja bem com você mesmo, perdoe todo mundo que ferrou com você, que te sacaneou, que te deu facada nas costas. Perdoa, porque isso impede você de viver o seu propósito, e você não vai conseguir ser luz na vida dos outros se você não estiver bem com isso. Isso drena a tua força. Vinícius, já faz tanto tempo que o outro me sacaneou, já tá tudo perdoado, mas eu não vou perdoar o ciclano. Se você não perdoar, não tem como prosperar. Isso faz parte da sabedoria. Você tem que perdoar para você prosperar. Deixa as coisas para trás, vive a sua vida, deixa isso de lado. Quinto e último degrau, o principal, né? Nosso propósito é os relacionamentos, e entre todos os relacionamentos existe um que é o principal. Se você não alimentar esse principal, é provável que você tenha ansiedade, preocupação, você tenha depressão. Tudo isso é sintoma de alguém que não está vivendo o principal. Se você está perdendo as suas noites de sono por conta de preocupação e de ansiedade, é porque você ainda não entendeu o quinto degrau. Ou talvez você já sabia, mas você esqueceu. Então esse treinamento aqui é para lembrar daquilo que é importante. Se você está perdendo a noite de sono, se você está com excesso de preocupação, se isso está te bloqueando, te travando, impedindo você de prosperar, de prospectar, de gerar resultado, lembre-se que você tem um Pai celestial, que é o próprio Deus. Então eu recomendo que, se você está com a sua espiritualidade afastado da tua espiritualidade, retome isso, volte a frequentar o culto, a missa, né? Volte a ter essa intimidade com Deus, coloca teu joelho no chão, entrega os teus BO para as mãos de Deus. Ele cuida dos teus BO, você faz a sua parte, aquilo que não está ao teu alcance, Deus cuida para você. Você tem um Pai que vai cuidar de todas as coisas que você precisa. Você só precisa fazer a sua parte. Faça a sua parte, coloca o joelho no chão, entrega para Deus aquilo que está consumindo sua energia. Isso vai restaurar a sua paz, e você precisa da sua paz para gerar resultado. Não tem como um vendedor ter resultado se ele está perdendo a noite de sono. Acordou no meio da madrugada, não está conseguindo dormir de tanta preocupação, vai rezar, vai orar, vai se conectar com Deus. Isso vai retomar o teu sono. Isso é importantíssimo, não tem como prosperar se você não entender isso. Então esses são os 5 degraus da sabedoria. Se você colocar isso em prática, a prosperidade, uma vida abundante é o que te espera. Sempre finalizo dizendo que a IBS tem um propósito. O nosso propósito é a divina prosperidade. Nós queremos prosperar
levar prosperidade, qualidade de vida para nossas casas, cumprindo a vontade de Deus. Então isso tem uma ligação direta com os 5 degraus da sabedoria. A gente pode ganhar muito dinheiro e levar muito dinheiro para nossas casas, cumprindo a vontade de Deus. A gente pode ser pessoas honestas, justas, de caráter, de valor. E quanto mais virtudes você tiver, maior vai ser a prosperidade que Deus vai levar para você. Então, por isso eu finalizo dizendo que não se trata do sucesso que você alcança, mas da pessoa que você se torna.